Mas vamos nessa, que eu sei que você está curioso para as notícias e chegou a hora de contar. Quaest, 49% desaprovam o trabalho de Lula. Pela primeira vez o índice é superior à aprovação. Desde que começou o governo Lula, a aprovação dele sempre era maior do que a desaprovação. Mas aí saiu essa pesquisa e aí demonstra claramente que a aprovação do trabalho do Lula, que era de 52%, caiu 5 pontos para 47%. E a desaprovação agora é de 49%, é maior do que a aprovação. É óbvio que está todo mundo de cabelo em pé, mas também, por outro lado, meio que já estava todo mundo esperando que isso fosse acontecer. Que assim, nessa reta final de ano foi só problema, só encrenca, né? E, inclusive aquela famigerada história do Pix bendito, que ia taxar, não ia taxar, fake news tomou conta do assunto, o governo teve que voltar atrás e pegou mal pra caramba. Essa pesquisa mesmo, ela avaliou isso. A maioria dos brasileiros acharam que o governo agiu mal nessa questão do Pix. Mas não foi essa a questão na avaliação dos integrantes do próprio governo que levou à queda de popularidade do Lula. Claro que o Pix deve ter ajudado. Mas tem um outro problema muito mais grave, muito mais sério, que afeta de verdade a vida das pessoas, segundo ministros. Esse é o motivo real da queda de popularidade do governo Lula. Qual é? Pesquisa Quaest, o que explica a pior aprovação de Lula desde sua posse. Coluna do Lauro Jardim, no jornal Globo. Preço dos alimentos no mercado subiu nos últimos 30 dias para 83% dos entrevistados. Então é o seguinte, a gente teve uma situação em 2024 que é uma inflação relativamente controlada, 4,82%, mas uma inflação dos alimentos bem mais alta, passou de 8%, quase o dobro da inflação geral, a média. Ou seja, o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, o café, o macarrão, essas coisas ficaram mais, a carne ficaram mais caras esse ano no supermercado. De fato, a inflação medida mostra isso. E agora em janeiro já teve o IPCA 15, que é aquela inflação que é medida dos primeiros 15 dias do mês, e que demonstram que também a inflação dos alimentos continua mais alta do que a inflação total, quase o dobro também. E aí é isso, segundo avalia o governo, que está pegando, porque se olha esse número aqui, 83% dos entrevistados, e foram 4.500 entrevistados, é uma amostragem grande para uma pesquisa desse tipo, essas pessoas acreditam, 83%, mais de 8 em cada 10 falam, olha, os alimentos estão mais caros nos últimos 30 dias. Então, é isso, é o supermercado que está pegando, principalmente para o brasileiro mais pobre. Quando você vai olhar os detalhes da pesquisa, elas mostram isso, que a população mais pobre, as mulheres, apresentaram uma queda maior na aprovação do governo Lula. E é logo aquelas pessoas que se preocupam justamente com o preço da alimentação, né, com os cuidados com a família. Os mais pobres gastam a maior parte do que ganham com alimentação. Então, isso tudo tem afetado a popularidade do governo Lula. A inflação está mais controlada, não está subindo como estava no período da pandemia, caiu bastante em relação àquele período, porém os alimentos não voltaram a cair de preço desde aquela época. Eles subiram e permanecem altos. Eles só pararam de subir no mesmo ritmo, mas eles continuam subindo e permanecem altos. E esse é o grande problema que o governo tem que resolver. Baixar o preço da comida. E aí, segundo o colunista Valdo Cruz, da Globo News e do G1, preço dos alimentos, primeiras medidas podem sair na próxima semana em busca de mudar o humor da população sobre Lula. Pois é. O que o Lula encomendou dos ministros? Uma pesquisa ampla dos principais alimentos que são vendidos no Brasil, comparando com os preços lá fora, em outros países. E aí, assim, se encontrar preços mais baratos lá fora de determinados alimentos, o governo pretende tirar o imposto de importação desse alimento específico para que ele possa ser importado mais barato no Brasil. Essa é uma das medidas. Então, semana que vem, uma das coisas que podem ser anunciadas é justamente a lista de alimentos que vão ter o seu preço pesquisado para depois ter o imposto reduzido, para que ele chegue mais barato. Tem mais também, o governo vai incentivar via financiamentos a agricultura familiar, que é quem planta alimentação de fato no Brasil, as pequenas e médias propriedades, porque é isso, quem planta comida, quem planta arroz, feijão, milho, café, essas coisas, é pequeno e médio agricultor. O grande produtor rural, que é aquele que a gente chama de agro, né? Porque o agro mesmo é o grandão. Esse não, esse só planta soja para fazer ração para gado, para vender para a China, ou planta milho para fazer álcool, até faz álcool de milho, e ele planta milho para fazer álcool, ou planta cana também para fazer açúcar e álcool. Então assim, esse grandão não ajuda, não contribui para a produção de alimentos do Brasil, para a maior oferta de alimentos. Quem faz isso é o pequeno e médio produtor rural. E linhas especiais de incentivo para esses agricultores também devem ser anunciadas pelo governo
para aumentar a produção de alimentos e fazer cair o preço. Sim, porque o governo acabou de aprovar a reforma tributária, o Lula sancionou, ela zera o imposto da cesta básica, porém isso só vai acontecer a partir de 2027. E aí a fome não espera, tem que tomar uma medida mais rapidamente. E a medida mais rápida é essa, de baixar o preço do alimento por meio de baixar imposto e também por meio de incentivar a que o Brasil produza mais alimentos, porque quanto mais alimentos sendo ofertados, menor vai ser o preço. Então essas são duas das táticas que o governo brasileiro deve adotar. E aí já tem quem reclame. Claro, adivinha quem? Bolsonaristas, né? Setor agrícola no Congresso, leia-se Frente Parlamentar da Agropecuária. Repudia a ideia de cortar imposto de importação. Então, os deputados e senadores que são ou fazendeiros ou são defensores dos fazendeiros já estão preocupados que se o Brasil tirar imposto de importação de alguns alimentos, eles vão chegar aqui barato e vão obrigar os produtores brasileiros a baixar o preço também. E é claro que eles não querem baixar o preço, né? Recentemente saiu uma notícia, foi divulgada uma notícia de um grupo de cafeicultores que estava escondendo café para esperar o preço subir para depois vender. Aí eles contrataram uma empresa para armazenar esse café num armazém, vários produtores diferentes. Ou seja, malandrão, né? Deixar guardado lá para esperar o preço melhorar. O que aconteceu? O dono do armazém se mandou e levou o café embora. Deu um golpe gigantesco, milionário, nesses produtores rurais. Por que eu estou contando isso? Porque só mostra que existe uma política de preços muito bem esquematizada pelos produtores de alimentos do Brasil. Eles guardam, estocam alimentos, não botam no supermercado para esperar o preço subir e aí depois eles venderem. Você vê a malandragem, é contra isso que o governo está lutando, vai lutar a partir de agora com essa redução de impostos. Mas, claro, vai ter resistência da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é formada basicamente por bolsonaristas. Quase que não tem. Tem centrão e tem bolsonarista, o resto não tem. Então, pode esperar que vem mais embate aí na Câmara, no Senado, por conta dessa questão. Mas os deputados e senadores não podem impedir o governo brasileiro de dar um incentivo fiscal, de tirar, por exemplo, um imposto de importação. Isso é uma questão que só diz respeito ao presidente. Então, assim, não tem como impedir. Nem na justiça, nem por meio de lei, não tem como. Então, eles vão brigar, vão espernear, mas eles não têm como fazer com que o governo não adote essas medidas. E o governo está bem firme na ideia de adotar. Vamos entender quando e como isso vai acontecer. Está dizendo aí o Valdo Cruz que é semana que vem. Vamos aguardar para ver se realmente o preço dos alimentos cai e a popularidade do governo sobe.